Boa noite, irmãos. Vocês não fizeram a apresentação. Estou também junto com a minha esposa, né? A esposa Bielda. Nós temos dois meninos, né? O Felipe e o Arthur. Glória a Deus. E é isso. Estou feliz. Não estou na minha forma física plena, né? Mas eu já tinha um compromisso, eu não queria deixar esse compromisso, certo? Acho que também a gente já começou o nosso tratamento, acho que, não sei se o pastor falou para vocês, mas eu estou com pneumonia, né? Mas já comecei o tratamento, eu fiz um primeiro tratamento de 7 dias, não deu certo. E comecei um outro com um antibiótico mais forte, acho que dessa vez mata essa bactéria maldita. Em nome de Jesus. Ok, meus irmãos? Esse tema é um tema muito importante, né, para nós cristãos, né? Eu acredito que não existe nenhum cristão que não tenha assim um ídolo, né? Ou pelo menos ainda está se libertando, porque eu acredito que faz parte da nossa jornada, né, como cristãos, essa luta, né, de ser plenamente fiel ao Senhor, né? E ao mesmo tempo também lutando contra aqueles nossos desejos, né? Aquelas coisas que o mundo está aqui que nos oferece, certo? Um tema muito pertinente. E gostaria de abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 15 a 20. E eu peço também oração aos irmãos da Igreja Ebenezer. Já falei para o pastor André que nós estamos querendo começar um trabalho lá de pequenos grupos nas quartas-feiras, né? Nos lares. E eu não sei se foi a partir disso, a gente sempre é oposição, né? Sempre tem muitas dificuldades e agora minha própria saúde, né? E que Deus possa estar quebrando essas barreiras, ok? Nosso objetivo lá é expandir, crescer, né? E a melhor forma que Deus trouxe a nossa mente foi esses grupos nos lares, né? Esses pequenos grupos nos lares. Okay? Então, peço que a igreja esteja orando, né, por esse projeto da igreja e para que tudo dê certo. Que as famílias abracem, eu acredito que eles vão abraçar, né? Que recebam e façam um convite, né, dos seus vizinhos para estarem ali. Que não vai ser apenas uma devocional em família, né? Mas a ideia é a evangelização, né? Trazer, convidar outras pessoas para estarem ali presentes, ok? Eu sei que a gente não gosta muito dessa palavra, célula, né? A gente não usa esse termo, né? Proibido na nossa denominação, mas é uma ideia excelente, aliás é uma ideia que é da igreja primitiva, né? Se reuniu nos lares, né? E assim a igreja foi se expandindo e crescendo. Eu peço que os irmãos orem por esse nosso projeto. Nós iremos deixar hoje nós nos reunimos no sábado e no domingo, né? Nosso trabalho de clube, EBD no sábado, nosso clube de oração também no sábado, e agora nós iremos passar as atividades para quarta-feira. Inclusive nesses grupos, esses pequenos grupos, né? Vai haver também momentos de oração, certo? Pois então, irmãos, aqui em Deuteronômio capítulo 4, né, a partir do versículo 15, nós iremos ler até o 20, diz assim: tenham cuidado, guardem bem sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher,
semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha do ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, por nos permitir estar aqui reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa, Senhor Deus, nos falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos iluminar, Senhor Deus, para termos um entendimento sobre este tema de irmos no coração. Que o Espírito Santo possa se manifestar, Senhor Deus, nessa noite, e Ele possa nos ensinar, Pai amado, de uma maneira mais profunda sobre a sutileza, Senhor Deus, que se constitui este tema, Pai, e que o Senhor possa penetrar no mais profundo da nossa alma e do nosso coração, Senhor Deus, para que seja removido tudo aquilo que nós estejamos de alguma forma, Senhor Deus, trocando o Senhor, deixando de confiar plenamente no Senhor, e colocando assim nossas esperanças em outras coisas, Senhor Deus, senão em Ti somente. Pai, nos ajude, nos ilumina, nós assim oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, Deus, Ele proibiu que se faça a imagem, qualquer tipo de imagem para representá-lo, certo? Está bem claro aqui nesse texto. E por que Deus proíbe, né, que não se faça nenhum tipo de imagem para representá-lo, né, como Deus? Primeiro porque Deus, Ele é Espírito. E Ele é um ser infinito, certo? Então qualquer representação que nós pudéssemos fazer da sua pessoa, da sua imagem, da sua forma, seria algo insuficiente, né? E pior, nós iríamos acabar distorcendo, né, a sua glória e a sua honra. Tudo que nós fizéssemos, né, para representar Deus aqui na terra, seria algo apenas para distorcer, na verdade, né, a grandeza e a própria imagem de Deus. Então Deus não pode de fato ser representado por nenhum tipo de imagem, certo? Aquilo que mais se aproxima da representação aqui de Deus na terra, por incrível que pareça, quem é? Quem que pode realmente, que mais se aproxima da imagem de Deus, né, que pode representá-lo e representa Deus aqui na terra? Nós mesmos, né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ok? Então, quando Deus ele formula o plano de redenção do ser humano, é exatamente para isso, é para resplandecer essa imagem de uma maneira mais clara. Certo que nós não somos perfeitos, ok? Mas nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós representamos a Deus. Ok? E eu acho interessante que a ideia aqui é para que, como diz lá em Mateus, para que os homens possam ver as nossas boas obras e o que? Glorificar a Deus. Certo? Glorificar a Deus. Então Deus, o plano da redenção, da salvação, nada mais é do que isso. É limpar essa imagem, né, que foi manchada pelo pecado, certo? Limpar para que essa imagem, né, de Deus seja transmitida, né? E as pessoas então possam ver Deus através dos nossos atos. A igreja, né? O povo de Deus tem que ser um povo realmente diferente. No Salmo também, o Salmo 8, capítulo 5, diz que fizeste, no entanto, por um pouco menor que Deus, né?
que de glória e honra o coroaste. Então, o único ser, né, que pode de fato representar Deus aqui nessa terra somos nós, a igreja, né? Aliás, a igreja é chamada de o corpo, né, do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que eu faço aqui para os irmãos é a seguinte: a idolatria no Antigo Testamento é diferente da idolatria do Novo Testamento e da era da igreja? A idolatria que foi cometida, que era cometida pelo povo judeu, né? o povo de Deus, o povo de Israel, né? Que se prostravam naquelas imagens, né? É diferente da idolatria que é cometida hoje na era da igreja? Idolatria é idolatria, né? Mas por que não era? Não é a mesma? Por que na verdade é a mesma coisa? O que vocês acham? Tudo bem, pode ficar para vocês aí. Eu sei que os irmãos inclusive já responderam o que eu queria saber. Exatamente, não. Na verdade, a idolatria que era cometida lá é a mesma idolatria que nós praticamos hoje. E a igreja pratica idolatria também. O maior problema do povo de Israel, que fez com que o povo se afastasse de Deus em idolatria, e por isso, né, Deus trouxe juízo sobre a vida desse povo, né, trouxe condenação e levou eles ao exílio, né, e todas as 12 tribos de Israel, foi o fato deles não confiarem em Deus. Né? O fato de quando eles estavam em determinado, tinha algum problema na vida deles, né? E eles tinham muitos problemas, como nós também temos, né, os nossos problemas, alguma angústia, eles não recorriam a Deus, certo? Eles começaram a perder a confiança em Deus e buscar ajuda em outros deuses, certo? E esses problemas que tinham, né, na época, escassez de alimento, né, principalmente, guerras, ok? Cidades muitas vezes eram cercadas, né, por inimigos, e eles deixavam de confiar no Senhor, deixavam de confiar em Deus, né, e foram em busca de ajuda de outros deuses, e deuses dos povos vizinhos, né, que eram pagãos, as quais Deus já havia falado, né, que Deus trouxe destruição a essas nações ali de Canaã, justamente porque eles eram idólatras, eles não adoravam a Deus. E o povo, na verdade, o povo de Israel, eles deveriam ser um testemunho, né, servir de exemplo de fidelidade a Deus, de confiar em Deus. E eles testemunharam muitas vezes, né, o poder sobrenatural de Deus, com que Deus primeiro os tirou da terra do Egito, com mão poderosa, né, fazendo muitos milagres, né, com a execução ali das 10 pragas, abrindo o mar vermelho, sustentando esse povo de uma maneira sobrenatural, com o maná, né, que descia do céu. Existia também uma nuvem que nos acompanhava durante o dia, um sol escaldante, para que eles não morressem ali pelo calor, né? E também durante a noite também, né, um frio terrível, que o deserto tem essas temperaturas extremas. O fato é que esse povo, eles viram, né, Deus agir com todo o cuidado especial sobre a vida desse povo, né, para que pudesse mantê-los, né. A palavra de Deus diz que os seus calçados não desgastavam, né, as suas vestes também. Então, mas mesmo assim, esse povo, depois que foi introduzido ali na terra, ele se desviou de Deus, né? Deixou de confiar no Senhor. Então eles deixaram
eles deixaram de confiar no Senhor. Eles deixaram de buscar refúgio em Deus, como diz o Salmo 46:1, né? Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, né? Muitas vezes o povo passando por privações, né, fome e escassez, né, de alimentos e guerra, né? Eles não confiaram na soberania de Deus. Eles não entenderam que tudo que acontece conosco, Deus tem um plano proveitoso para cada um de nós, né? Eles não tinham esse entendimento, né? Que tudo que nos acontece, né? Que acontece, Deus tem esse plano para nos conduzir com um propósito de nos quebrantar, né? De nos humilhar, de não confiar na nossa própria força. Então esse era o objetivo de Deus, que muitas vezes permitia situações difíceis na vida desse povo. Então Deus queria quebrantá-los, para não confiar na força do seu braço, né? E muitas vezes Deus também, ele impedia o povo, né, de acumular equipamentos para batalha, para guerra, né? Que não aumentasse ali o número dos animais, dos cavalos, né? Justamente para isso, com o objetivo de que eles confiassem em Deus. E a gente vê que, assim como Deus tirou de uma maneira sobrenatural eles ali, né, do Egito, Deus queria que eles continuassem confiando no Senhor, né? Que Deus iria guardar o povo, Deus iria suprir a necessidade do povo. Ou seja, a idolatria é uma questão de confiança, de fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Deus queria que o povo, e hoje a igreja também, continue dessa mesma forma, confiando em Deus, confiando no Senhor. Deuteronômio, eu gostaria de ler Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, eu vou ler o versículo 3 e o 17. Ele diz assim, ó: Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. E o versículo 17 diz assim: Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas, né? Então, tudo que acontece na nossa vida, né? Todos os eventos que Deus permite que aconteçam na nossa vida, irmão, pela fé nós precisamos entender que Deus tem um plano, tem um objetivo. E aqui, claramente a palavra de Deus vai dizer que Deus permitiu que eles passassem realmente por essas situações de fome. Deus permitiu. Mas não permitiu para que eles reclamassem, né? Para que eles murmurassem. Porque é isso que acontece na maioria das vezes conosco, com nós cristãos. Reclamar, ao invés de entender que Deus está no controle, que aquilo tem um plano. Eu sei que às vezes, na prática, isso não é tão fácil, certo? Para cada um de nós, vivemos assim. Mas é assim que nós temos que colocar em mente, né? Que toda situação, tudo que nos acontece na nossa vida, tem um propósito. Na vida do crente, eu não estou falando do incrédulo, certo? Mas absolutamente tudo que acontece em nossas vidas, Deus tem um propósito. E o propósito aqui, nesse caso, era que o povo confiasse, continuasse confiando nele, né?
também eu gostaria de ler Jeremias 44, 17. Jeremias. Jeremias 44, 17 a 19. Jeremias 44, 17 a 19 diz assim: pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. Mas, desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. 19. E as mulheres acrescentaram: quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fizemos bolos para representá-la e lhe oferecemos libações? Aqui o contexto é o seguinte: o povo de Israel já tinha sido levado, as 10 tribos, para o exílio, por conta da idolatria, e por último foi levado a tribo de Judá, as outras 2 tribos e meia, ok? E o povo já tinha sido levado por Nabucodonosor, mas deixou uma parte do povo na terra, Inclusive o próprio profeta Jeremias, eles deram autorização para ele, se ele podia ficar lá na terra de Judá, ou então podia ir com os exilados, Ele preferiu ficar lá na terra, com os outros que ficaram. Só que esses que ficaram lá, que deveriam ficar, e o profeta, aconselhava que ficassem ali, eles fugiram para o Egito. Ainda arrastaram também o profeta Jeremias, ok? Interessante, meus irmãos, que eles estavam sendo julgados e foram julgados, por conta da idolatria. E aqui eles permaneciam no erro, Ele vai dizer: olha, enquanto nós fazíamos os nossos sacrifícios ali para essa rainha dos céus, nós não tínhamos falta de alimento, Nós éramos prósperos, pois sabe que nós iremos continuar. Ou seja, eles continuavam com o coração obstinado e rebelde. Ou seja, nem o juízo de Deus, tudo aquilo que aconteceu com Israel, algo terrível, que muitas pessoas foram mortas, milhares de pessoas foram mortas, não serviu de nada, eles continuaram na rebeldia deles, certo? Ou seja, estavam sendo punidos pela idolatria, por não confiar em Deus, e estavam continuando no mesmo erro, certo? Estavam insistindo, no mesmo erro. E, infelizmente, este é o maior problema da vida do crente, meus irmãos. Em quem confiar na hora da necessidade, na hora da angústia. E é isso aqui que faz a diferença em nossas vidas, se nós estamos sendo idólatras ou não. Em quem nós confiamos, quando chegam os problemas, quando chega o dia mau. A Bíblia fala que existe um dia mau na vida do crente, certo? Todos nós passamos por situações como seres humanos, depois da entrada do pecado, todos nós passamos por angústia, problemas sérios, doenças graves, perdas de entes queridos, divórcio, separações dolorosas, todos nós passamos. E esses problemas, às vezes, eles podem durar dias, semanas, meses, anos a fio. Quem tem doença crônica aqui? Quem já tem uma doença crônica aqui? Eu, pelo menos, tenho 3 doenças crônicas já comigo. Já tenho 3 doenças crônicas, certo?
que remédio nenhum vai ajudar a gente. Só que tu sabe. Só que eu sei. Só que eu tenho conhecimento, certo? 3 doenças crônicas. Ou seja, eu vou conviver com isso pro resto da minha vida, até a minha morte. E pode ser que uma delas vai me apagar, né? Deus vai me levar por conta disso. E nós temos que aprender a conviver com isso. Saber que Deus está no controle, eu não posso me desesperar. Certo? Continuar confiando no Senhor até o final. O ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, né? É aquilo que damos a prioridade máxima em nossas vidas. É aquilo que é mais importante para nós nessa vida. E eu quero abrir Ezequiel 14:3. Ezequiel 14:3. Diz assim, vocês encontraram, amém? O irmão Alcide ainda. O irmão Alcide hoje me socorreu. Eu peguei uma calça da minha mulher achando que era minha. Mas aqui é muito parecida a cor verde. Ainda bem que o irmão, ele é magrinho, né? Deu certinho no meu corpo. Diz assim a Bíblia, irmão, ó. Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Então, irmãos, como nós podemos identificar se estamos sendo idólatras ou não, ou se nós temos algum ídolo no nosso coração? É só observarmos onde nós buscamos refúgio nos momentos de amargura, de tristeza. Onde nós buscamos refúgio, meus irmãos? Onde nós estamos buscando refúgio, né? Nessas horas do dia mau, né? Que nós falamos, tem um dia mau. Todos nós passaremos por situações difíceis, né? Na nossa vida. Que podem durar, pode se manifestar, como eu falei, né? Através de doenças graves, né? Estupro, separação, divórcio. Onde nós buscamos o nosso refúgio, né? Que é a nossa fortaleza. Que traz paz, né? Que traz consolo, que nos dá a força para resistir esse dia mau. Onde nós estamos buscando esse refúgio, essa força? Interessante que a Bíblia nos adverte, Jesus, né? Já nos adverte que no mundo tereis aflições, né? E eu acho interessante também que na Bíblia, em nenhum momento fala que Jesus sorriu, mas diz que na Bíblia que Jesus chorou, né? Isso é significativo, porque nós cremos que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, né? Então os autores bíblicos eles foram inspirados por Deus para escrever isso. Jesus teve momentos de alegria? Claro que sim. Né? Jesus tinha senso de humor, Jesus foi convidado para festas, né? Inclusive uma famosa lá no capítulo 2 de João, né? Que ele participou de um casamento. Né? Então Jesus se alegrava. Mas isso não foi significativo para ser registrado na Bíblia. Mas diz que na Bíblia que Jesus chorou, né? Isso é significativo sim para nós. Justamente para entendermos que nós temos, no mundo nós teremos aflições. Certo? Agora, nesses momentos de aflições, onde é que nós estamos nos refugiando, né? Onde é que nós estamos buscando socorro, colocando a nossa esperança, saber que tem uma saída. A Bíblia também diz que não vos sobreveio tentação além daquilo que possais suportar, mas juntamente com a provação, a tentação, que são duas coisas diferentes, né? Deus prova, Satanás tenta, Deus nos dá escape, prover condições para a gente continuar firme, né, na luta, sem abandonar a nossa fé, sem deixar de confiar no Senhor, certo? Deus vai nos dar essa capacidade, né? Como aquela panela de pressão. A panela de pressão, se vocês observarem, ela tem duas válvulas, certo?
justamente para quando aumentar aquela pressão ali, não explodir, né? Deus também provê da mesma forma, para que a gente não exploda, né? Nós não sejamos destruídos, né, por essa pressão da dor e da angústia. Deus nos dá escape. Deus nos dá a condição, né? E o escape é o próprio Deus. É o seu Espírito, é a oração, é a palavra de Deus. Nós podemos, que é refrigério, né, para a nossa alma. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, meus queridos irmãos, o que faz a diferença entre você ser um idólatra ou não, é quando vier os problemas, esses problemas, onde é que nós nos ancoramos, né? Onde é que a gente realmente se refugia e recebe toda a força para suportar aquele problema, aquele mal. Eu sei que as pessoas lá fora têm muitas formas de desopilar e desestressar, ok? Alguns vão para as drogas, para o álcool. Muitos homens ficam alienados em futebol, certo? Prostituição, pornografia. É o refúgio dessas pessoas. E nós, que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Nós estamos aqui, nós representamos, nós somos a imagem dele. Onde é que nós buscamos nosso refúgio? Nessas horas. Quando nós perdemos o emprego, né? Por exemplo. Eu me lembro que, vou contar aqui uma história para vocês, é um testemunho, né? Que eu perdi meu emprego e não muito depois que eu perdi meu emprego, eu amava meu emprego, amava meu trabalho, que me dava aquele senso, né, de ser útil. Meu emprego era praticamente tudo da minha vida. Trabalhei 28 anos nessa empresa, né? Ganhava um excelente salário, tinha um salário muito bom. Eu tinha o melhor plano de saúde aqui de São Luís, né? E esse emprego me deu condições para comprar minha casa, comprar meu carro, né? Ou seja, realizar nossos sonhos, né? E eu me dedicava realmente de corpo e alma ali. Até porque também a Bíblia diz que a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor, né? Então eu não matava a hora, eu era realmente um funcionário muito, muito aplicado, muito dedicado. Mas um belo dia eu vivi sem isso, certo? Foi tirado isso. E não somente isso. Quando eu mais precisei, na verdade, do plano de saúde, eu não tinha mais. Foi quando meu filho adoeceu, né? Um quadro de cetoacidose. Foi descoberto que ele tinha diabetes tipo 1 e nós não tínhamos plano de saúde, ele foi para a UPA, né, para o SUS, né? E lá eu estava num quarto lá com meu filho, num ambiente totalmente insalubre, a parede cheia de limo, porque não tinha lugar para ficar, na verdade. E ali realmente eu pude perceber que o meu trabalho era um ídolo. E foi um momento muito difícil da nossa vida, mas irmãos, o mais importante de tudo isso, estava ali, sem plano, sem dinheiro, mas eu senti algo no meu coração, como se Deus estivesse me carregando. Porque eu já tinha o mais importante, a paz de Deus, o amor de Deus, né? E a gente sente isso, irmãos. Na hora mais sombria, né? A gente pode ver Deus, que Deus está ali naquele local conosco, né? E vem a paz dele em nosso coração, sabendo que Deus vai conduzir todas as coisas, né? Vai nos tirar dali, do fundo do poço, né? E é isso que nós precisamos entender, irmãos. No momento que nós mais carecemos do Senhor, o Senhor ele vai agir. E sabe de que forma que nós podemos perceber isso? Através da igreja. Os irmãos ligavam. Não vou parar de chorar.
Eles fizeram uma tabela de quem ficaria Exatamente. todas as manhãs durante 15 dias. Exatamente, para nos acompanhar lá. O pastor estava lá, nos visitando. Entendeu? Deus. Então, o que faz a diferença entre nós sermos idólatras ou não é onde nós estamos buscando refúgio nesses momentos de tristeza que todos nós iremos passar. Todos nós. Não tem como escapar. Porque Deus usa exatamente a dor para nos quebrantar, para tirar aquela arrogância, aquele orgulho. Porque nós somos pessoas orgulhosas. Não existe outra fórmula, não. Se você é crente, Deus vai nos provar. O pai da fé, né, que é Abraão, Deus provou ele da situação tão difícil, né? Pediu o quê? O filho dele. Certo? Talvez Abraão tenha até questionado: Senhor, deixa ser eu. As pessoas às vezes não entendem, os crentes às vezes não entendem, né? Eu vejo interpretar aquela palavra lá de Romanos capítulo 8, 28, diz: tudo coopera para o nosso bem, né? Mas a gente às vezes interpreta aquela passagem de maneira material, né? E não espiritual. Tudo vai cooperar para o meu sucesso, né? Meu sucesso profissional, eu vou me dar bem nessa vida. Mas no versículo 29 ele explica o que tudo coopera e para quê. É porque Deus quer nos conformar à imagem do seu Filho. E não é o sucesso que nos conforma à imagem do Filho dele, porque quanto mais sucesso você tem aqui, a probabilidade maior de você se afastar de Deus. Né? Porque quando tudo vai bem, né? Se você é uma pessoa de sucesso, se você tem bens materiais, dificilmente você vai recorrer ao Senhor. Você está doente, você tem um plano de saúde, ok? E na maioria das vezes, porque nós somos orgulhosos também, se você consegue alguma coisa, né, você não vai agradecer a Deus, você vai agradecer a si mesmo, né? Achar que aquilo foi competência sua, que você conseguiu, né? Algum tipo de vitória, algum sucesso. No Salmo 119, 71 diz assim: não abra uma vez. Foi-me bom ter eu passado pela angústia para aprender os teus decretos. Ou seja, os momentos que a gente passa de problema, o cristão tem um propósito, né? E existem muitas passagens bíblicas que nos convidam a participar do sofrimento de Cristo, né? Mateus 16, 24. Se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Romanos 8, 17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. 1 Pedro 4,13. Alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Portanto, o crente é convidado a participar em sua caminhada cristã de dores e angústias. A questão é, onde você se refugia quando a angústia chega na sua vida? É exatamente isso que define se você tem um ídolo no seu coração ou não. Pois é isso, meus queridos irmãos. Esta era a mensagem que eu tinha para trazer hoje, né? E amanhã nós queremos explorar mais essa questão, né, de uma maneira mais prática, né, onde nós estamos buscando refúgio, né? Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais.
Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa entender, né? E nessas horas, quando vier a provação, nós precisamos, na hora que vier a dor, vier os problemas, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós temos um Deus que prometeu que estará conosco, né, todos os dias, não nos abandonaria jamais, em nenhum momento, né, em nenhuma situação da nossa vida. Pelo contrário, o que Deus deseja é que a gente realmente confie, persevere, né, mesmo que as coisas muitas vezes não estejam dando certo, como muitas vezes não dão certo, né, mas que a gente persevere. E Deus, Ele, como diz também essa palavra, Ele vai prover esse escape para que a gente não seja destruído. Porque nós não somos de ferro também, né? Deus proveu ali, Deus proveu o escape. E o escape, meus irmãos, como nós falamos aqui, para mim, quando nós passamos por esse problema com o nosso filho, foi a igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele não vai mandar um anjo. Pode até ser que Ele mande um anjo, mas via de regra a ajuda vem através de outros irmãos, né, da igreja, da leitura da palavra, da oração, okay? E do seu Espírito Santo que habita em nós. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, independente da nossa infidelidade, Senhor, da nossa fé, que é tão pequena. Ó Deus, nos ajude, Pai, e nos ajude a confiar mais em Ti, Senhor. Nos ajude a perseverar nesses momentos de ansiedade, de depressão, de tristeza profunda. Que possamos perceber, Senhor Deus, a presença do Teu Espírito Santo, nos dando a força para continuar firme, Senhor Deus. A palavra diz que nada pode nos separar do Teu amor. Nem espada, nem morte, nem doença, absolutamente nada. E nós cremos nessa verdade, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que foi transmitida aqui. Que o Teu nome tenha sido glorificado, que a Tua igreja seja fortalecida, Senhor Deus, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.